Olá pessoal, aqui é Ismael Essim, portanto estamos no canal Isma Explica para resolvermos o exame de Química 1 2020 e 22, ok? Então nós vamos resolver a primeira parte, a segunda parte para quem estiver interessada, até a terceira parte pode entrar em contato, que temos uma plataforma que encontramos lá todos os exames, alguns exames, tanto de forma resumida e detalhada em termos daquilo que é a sua resolução, ok? Então nós temos aqui o exame 2022 e é importante vocês tanto observarem algumas partes interessantes que nós vamos fazer o comentário, ok? O exercício número 1 diz o seguinte: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, temos aqui um certo fenômeno em que vocês devem identificar qual é o fator da velocidade que está patente no número 1. Se formos a observar, é comum nos dias de hoje as pessoas sim guardarem seus alimentos na geleira, por exemplo, justamente para fazer com que a velocidade não seja tão rápida no sentido de degradar tanto aqueles alimentos que nós conservamos tanto na refrigeração, ok? Então, este fator dá para entender que seja a temperatura, justamente porque na geleira, por exemplo, o que acontece é que as temperaturas são menores ou são baixas, fazendo com que a velocidade não seja maior. E isto faz com que as reações lá dentro da geleira sejam baixas ou sejam menores, não ocorram de forma rápida. Então, número 1 nós temos a temperatura. Temperaturas baixas, menor tanto colisão das partículas e menor será a velocidade da reação. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha panela de pressão. Agora, qual é o fator que está patente aqui? As senhoras podem nos explicar muito bem. Dizem que um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é corte dos alimentos. Por que cortam os alimentos? Cortam os alimentos antes de cozinhar, justamente para fazer com que tanto o tamanho seja menor. E vejam que se o tamanho é menor, quer dizer que a superfície de contacto será maior e, consequentemente, a velocidade será maior. Então, aqui temos superfície de contacto, ok? Temos número 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcar e proteína. Então aqui temos bactérias produtoras de enzimas. Em algumas aulas nós já falamos que as enzimas são catalisadores, mas biológicos, tem a ver com o nosso corpo, o organismo, tanto do ser humano, ok? Então adicionamos estas bactérias aqui, que vão produzir as enzimas. Essas enzimas vão ser tanto biocatalisadores para controlar algumas reações dentro do nosso organismo ou fazer com que estas reações tanto ocorram de forma rápida. Então aqui temos catalisadores. Vocês viram que catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química sem ser consumida. Então vocês devem dar olhada também em outros fatores. Logo, no número 1 nós teríamos o quê? Teríamos a temperatura. As opções que temos temperatura, temos A, temos B e temos C. Então estas aqui já excluímos, ok? Estas já excluímos porque não faz parte. A linha A está certo porque temos temperatura de forma respectiva. 2. Temos superfície de contacto. Então temos na alternativa A e C, tem superfície de contacto. Então o E já sai. São estratégias que nós estamos a usar. Tiramos o E e ficamos com A e C. Número 3, estão a dizer, na preparação de iogurtes, nós dissemos que era o que? Catalisador. Então a alternativa que tem catalisador é o C. Este aqui tem concentração, conseguem perceber? Então nós ficamos com a alternativa C, ok? Ou seja, no número 1, nós temos a alternativa correta que é C. Então resolvemos este exercício e vamos para o outro exercício, ok? Agora nós temos o exercício número 2. Diz o seguinte: a equação química representada, tanto a equação x mais y
para dar xy2, representada uma reação cuja expressão da lei da velocidade é esta aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos representar a nossa equação. A nossa equação é x, não é? X mais y, para dar o quê? Para dar xy2. E aqui nos deram a expressão da lei da velocidade para esta reação. Disseram que, olha, a expressão da lei da velocidade é igual ao quê? A constante vezes a concentração do quê? A concentração de x, não é? Vezes a concentração do quê? A concentração de y. Foi esta expressão da lei da velocidade que eles nos deram no exercício, ok? E em seguida estão a dizer qual será o valor da constante de velocidade. Eles querem constante da velocidade. A constante é esta aqui. Sabendo que a concentração de x, então nós temos aqui alguns dados auxiliares, que a concentração de x estão a dizer que é igual a quanto? É igual a 1 molar. E a concentração de y é igual a 2 molares. E a velocidade é igual a quanto? A 3, ok? Molares vezes o quê? Vezes minutos elevado a menos 1. São estes dados que nós temos e a pergunta é calcularmos a constante. Então, como é que nós podemos calcular a constante neste exercício? É muito simples. Para nós determinarmos a constante é só substituirmos os dados que temos. Temos a velocidade que é 3, então vamos colocar aqui 3, ok? Igual a o quê? Igual a constante vezes a concentração de x temos, que é igual a quanto? A 1, vezes a concentração de y é igual a 2, ok? E em seguida vamos isolar a constante. A constante será igual, isto aqui está a multiplicar, passa a dividir. Então teríamos 3 dividir por quanto? Dividimos por 1 vezes 2. Isto aqui daria-nos 3 dividir por 2, né? Fazendo esta divisão dá-nos 1,5. Ora, nós temos 1,5, mas falta-nos a unidade, não é? Então, se nós formos a observar, aqui em cima temos o quê? A velocidade é dado em moles vezes minuto. Então, vamos escrever aqui, que em cima, a nossa velocidade é dado em moles vezes o quê? Minutos elevado a menos 1, ok? E embaixo, nós temos aqui, esta parte aqui, que é esta parte, que é molares, moles por litro, também moles por litro. Podemos simplificar este com este aqui e ficamos o quê? Ficamos com minutos elevado a menos 1. Este aqui passa para fazer o quê? Vai multiplicar, fazendo com que o sinal seja negativo, porque aqui tem 1. Quando passa para lá fica menos. Então, temos de escolher uma alternativa que pode ser nesta sequência, m elevado a menos 1 e minuto elevado a menos 1, ok? Se nós formos analisar nas alternativas aqui, conseguimos ver que no B tem 1,5, no E também tem 1,5, mas a diferença é das unidades. No B tem moles por litro vezes minuto elevado a menos 1. Então tem que ser a alternativa E, que tem moles por litro elevado a menos 1, e aqui molares elevado a menos 1 e minuto elevado a menos 1. Então matamos este exercício colocando a alternativa E, ok? Bem, nós aqui temos o número 4 que diz o seguinte: a reação de decomposição de amoníaco gasoso foi realizado num recipiente fechado. Temos aqui a reação, vamos representar. Estão a dizer que temos o 2NH3, ok? Para formar o quê? Para formar NH2 mais 3H2. É esta reação que nós temos. Esta aqui é um gás, esta aqui também é um gás, esta aqui também é um gás, ok? É esta reação que eles nos deram. E trouxeram-nos esta tabela, em que temos as concentrações em moles por litro e temos tempo em horas, 0, 1, 2 até 3. E o pedido, eles estão a dizer qual é a velocidade média de consumo. Cuidado esta parte que vem o consumo, ok? Vou sublinhar esta parte de consumo de reagente nas duas primeiras horas. Agora, como é que nós resolvemos este exercício? Tendo em conta que temos aqui a nossa tabela. As primeiras observações que eu devo fazer é que estão a dizer qual é a velocidade média de consumo do reagente. O reagente é este aqui, ok? Mas como estão a dizer que nós queremos calcular a velocidade do consumo deste aqui, então este aqui está a se decompor, fazendo com que este número de moles decomponha-se em 1 mole deste aqui e 3 moles na formação. Portanto, decompõe-se
na diminuição de moles deste para formar moles deste aqui, está a aumentar e moles deste aqui. Então, nesse tipo de exercício em que nós temos tanto a velocidade de formação deste aqui e não da reação, este coeficiente aqui nós não vamos usar, ok? É a primeira situação. 2. Nós temos de identificar quais são as duas primeiras horas. As duas primeiras horas temos 0 até aqui no 2. E daqui até aqui nós temos o quê? Temos esses dois intervalos. E nós sabemos muito bem que a velocidade, tanto média do consumo de NH3, pela fórmula, vocês sabem que este é reagente, então temos menos a variação da concentração de NH3, isso aqui dividir pela variação do quê? Variação do tempo. Então, feito isto aqui, nós só podemos colocar os nossos dados. Temos menos, abrimos parênteses, a concentração aqui é quanto? É 4. Então, temos 4 menos a concentração inicial é 8. Menos 8, isto aqui dividimos pelo tempo. O tempo é o quê? 2 menos 0. Vejam que as unidades ali são moles por litro sobre horas. Então, a velocidade aqui de NH3, não é? Teríamos o quê? Teríamos menos, abrimos parênteses, aqui menos 4, ok? E aqui teríamos o quê? 2. Menos e menos é mais, então nós teríamos basicamente 4 dividir por 2, que vai nos dar 2, ok? Molares, estamos juntos? Vezes o quê? Aqui menos 1, vezes horas, também elevado a menos 1. Então, a alternativa certa para nós seria o 2, que é a alternativa B. E matamos este exercício, ok?